Agora passaremos ao tema livre, onde está escrita a vereadora Déia por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente dessa casa, boa noite, excelentíssimos vereadores, boa noite, excelentíssima vereadora Selma, todos que acompanham pela internet, todos que estão aqui nesta Câmara hoje, ex-vereador Peixinho, o Adriano da Associação lá dos Moradores do Reneville, o Pangaré, o José, o nosso representante aqui do Cruzeiro do Sul. Primeiramente, senhor Giovanni, excelentíssimo vereador Giovanni, primeiramente registrar o quanto foi bonita a festa de São José. A cada ano a gente observa que o espaço vai ficando mais adequado, mais organizado. E nós, pelo 4º ano, tivemos a presença dos artesãos de Mairinque, que não é um número grande, mas que surpreende pela persistência. São pessoas que vivem do seu trabalho manual e a cada ano a gente vai conhecendo outros artesãos, né? Há um tempo atrás a gente achava que não tinha em Mairinque pessoas que faziam cestaria, e hoje a gente percebe que já existe em alguns lugares pessoas que trazem esse saber, que com certeza herdaram de pais, avós, principalmente daquelas pessoas que vieram do meio rural e de algumas regiões do país onde isso é bastante comum. Nós temos excelentes artesãos no município, alguns que sabem e dominam a técnica do bambu. Nós sabemos que do bambu pode ser feito móveis, objetos, utensílios domésticos, várias coisas. E claro, sempre aquele artesanato que a gente sabe que é mais ligado às mulheres, que é a pintura, o crochê, o tricô, que tem uma série de pessoas que a gente pode não achar que seja possível, mas que vivem e é uma boa contribuição para a renda familiar a venda desses produtos que essas pessoas fazem. Então, a prefeitura, pelo 4º ano, destinou um local. A gente sabe que ao longo dos meses, quando não se tem nenhuma data comemorativa, nenhuma festa, essas pessoas, elas ficam em alguns pontos da cidade, né? Tem pelo menos umas 4, 5 pessoas que elas são muito persistentes, elas têm uns pontos de venda. Uma coisa também a ser levada em consideração é que desse número pequeno de artesãos, apesar de ser pequeno, alguns são microempreendedores, então eles estão protegidos pela Previdência, eles recolhem mensalmente para a Prefeitura, acho que é R$1 para a Prefeitura, ou R$5 para o Estado, e para a Previdência Social. Então, eles não estão desassistidos, e eles são microempreendedores. E alguns também têm a carteirinha da SUTACO do governo do Estado. Mas agora nós soubemos que esse órgão do governo do Estado, ele vai deixar de existir, mas essas pessoas continuam sendo artesãos da SUTACO. Esses são os mais antigos, são aqueles que fazem feira em Ibiúna, fazem feira em São Roque, fazem as atividades em Mairinque. A gente tem procurado apoiar esses artesãos e a gente vê que o caminho tem algumas coisas que eles podem fazer. Primeiro, eles vão contar aqui com o apoio da TICE para fazer uma página no Facebook, uma página de venda, que é muito interessante, porque alguns são pessoas muito simples que não têm acesso à internet. E eles podem, daqui a pouco, pela internet, estar fazendo essa venda. E
Outra coisa também é que a gente tem feito com que, incentivado que eles montem uma associação, seja da economia solidária, ou seja para definir alguns problemas que eles têm nessa logística que é fazer feira de artesanato em Ibiúna, fazer feira de artesanato em São Roque e em Mairinque também fazer os pontos de venda. Então, eu fico muito contente quando eu vejo ali, mesmo com o frio que fez nos últimos 3 dias, eles estavam lá firmes. Não se costuma, às vezes, não consegue, às vezes, vender muito, mas, às vezes, pega uma encomenda e tudo, e nós temos que dar todo o apoio para esse pessoal. Porque alguns são aposentados, mas a maioria não é de aposentados. É pessoas que têm aquilo como atividade principal. E como a gente sabe que o artesanato, ele é um tipo de economia criativa, ele tem uma arte impressa no que é feito com as mãos das pessoas, a gente tem que incentivar mesmo, porque isso é uma coisa que eles podem passar para outras pessoas também. E nenhum artesanato é igual ao outro, né? Sempre vai ter o carimbo e a identidade daquele que está fazendo. Então, fica aí o meu reconhecimento aos artesãos de Mairinque e que a prefeitura possa cada vez mais poder apoiá-los. A segunda coisa que me traz a essa casa é dizer que... Vamos aqui. Eu tive alguns requerimentos aprovados hoje e eu vou me reportar alguns deles. Um é o esgoto da Estrada do Xavier, da antiga Estrada do Xavier, que é aquela via que liga o Vitória a Brasil-Japão. Ela passa pelo córrego Carvalhal. A gente está esperando há muitos anos, né? Quem mora lá muito espera demais, que a rede de esgoto passe ali no fundo daquele vale para poder evitar a fossa e principalmente porque ali, como é uma área muito próxima à água, as fossas são rasas. Então eles têm esse pedido, são mais de 30 famílias, agora a gente já consegue que eles tenham uma organização, o próximo passo é a visita à Saneaqua, para que agora que a Saneaqua decidiu não passar por ali mais o esgoto do Jardim Vitória, mas que então a Saneaqua faça ali a rede de esgoto para aquelas famílias, dezenas de famílias que moram ali. Ali, antigamente, eram chácaras grandes, hoje a gente percebe que são lotes grandes e, às vezes, vai ficando sem espaço para fossa. E isso piora muito a qualidade de vida, com um agravante de que eles estão numa cota maior que o Carvalhal. Então, tem que ser protegido mesmo, porque ali no Carvalhal sai um pouco da água que é distribuída para a população. Se a água tem qualidade menor, gasta-se mais com produto químico. E não é interessante o adicionamento de produto químico, principalmente porque muita gente é alérgica e tem outros problemas de saúde que a gente não sabe nem a dimensão deles. Então, esse requerimento foi aprovado, eu agradeço a todos os vereadores. E a gente vai cuidar de fazer essa agora, que é a reunião, para poder ver se a gente conquista essa rede de esgoto lá o mais urgente possível. Não deve ser mais que 200 metros, 180 metros de rede coletora que vai se interligar numa outra que já existe. O outro requerimento que eu consegui aprovar nessa casa hoje, agradeço a todos os vereadores, é o seguinte. Eu acho que agora chegou a hora da gente cobrar de quem tem a responsabilidade de ressarcir o município e o governo estadual do que foi a construção do posto de saúde do Jardim Vitória, que praticamente desabou. Isso há uns anos atrás, é um investimento que na época, acho que passava de 200 e poucos mil reais, hoje é um valor bem maior. Nesse valor só está o que o Estado repassou, e aí a gente sabe que tem todo um outro recurso, que foi o preparo do terreno que a Prefeitura fez, e outras coisas que a Prefeitura também fez na época. Bom, agora que o prédio já não existe mais, porque foi condenado e não existe mais, foi deletado, lá não tem mais prédio. Quem determinou a construção num terreno inadequado, em cima de um aterro de inertes que não tinha sido preparado para isso e tudo mais,
tem que ressarcir os cofres públicos, sem dúvida nenhuma. Agora que a gente sabe que o Ministério Público já deu finalizou o inquérito, já estabeleceu quem foram os responsáveis e o que aconteceu para o prédio praticamente desabar. Agora chegou a hora da gente, com esses dados que a Prefeitura vai fornecer, ou pode ser que a própria Prefeitura já tenha feito, senão nós vamos cuidar de fazer por aqui, que o município receba esse recurso de volta. Mesmo porque a Prefeitura teve que alugar um prédio, me parece que R$1.000 por mês, para funcionar o posto de saúde. Imagino que 12 mil por ano desse prédio, mais a pequena reforma que foi feita no prédio e tudo mais, é um valor significativo. Mesmo porque, se esse valor voltar para os cofres públicos, a própria Prefeitura pode verificar a possibilidade de estar comprando aqui até aquele mesmo prédio, se é que é possível, ou um outro prédio nas imediações, para que deixe de pagar aluguel e tenha um prédio próprio para o posto de saúde que atende lá centenas e centenas de pessoas. Então, eu penso que aí está comprovado que a gente tem que ter sempre paciência, não adianta, as coisas têm o seu tempo certo. Se em 2008 a gente alertou que havia uma construção em cima de um terreno que não era adequado, nós insistimos, falamos, cadê o projeto de fundação? Vimos que não tinha projeto de fundação. E não conseguimos segurar a construção aconteceu. A fiscalização depois do Estado viu que tinha problema e o prédio teve que ser desocupado e caiu e perdeu-se tudo que tinha colocado lá. É com muita paciência que a gente vê que 5, 6 anos depois, a gente tem que ter bastante paciência mesmo, nós chegamos ao final. E agora é a hora da gente verificar se é possível a Prefeitura ter o seu recurso de volta. E a gente lembra sempre que dos males foi o menor, porque como era um aterro que a gente não sabia tudo que tinha lá embaixo, imagino se ele ficasse sendo utilizado e não tivesse aparecido as trincas, se de repente tivesse algum material enterrado lá que fosse explosivo, ia ser muito pior. Posto funcionando, funcionários trabalhando, poderia ter acontecido uma tragédia pior. Então, a gente ainda tem que reconhecer que o dos males foi o menor mesmo. O outro requerimento que eu aprovei hoje foi sobre o Jardim Reneville. O Jardim Reneville está aqui ao lado da cidade, do centro da cidade, e eu estou inconformada de ver que o loteador faz de conta que nada é com ele. A água está lá nas ruas, na Madrid, na Viena, nas outras ruas. Se eu tivesse, talvez, na época, tivesse sabido disso e tivesse tocado nesse assunto, até os moradores iam falar, mas lá está a vereadora querendo nos prejudicar. Mas não. Agora, esses dias que eu me alertei, quando a Arcesp esteve aqui e apresentou o relatório do que tinha sido feito, que eu vi que o valor era considerável. Se foi feito lá, rede de água no Reneville, em algumas ruas, com dinheiro dos 5 milhões que veio de financiamento do Ministério das Cidades, no programa Saúde para Todos, para beneficiar quem não tinha água, que é o caso de várias ruas da Granada, do Recanto, e várias ruas também lá do Vitória, e foi feito no Reneville, onde o loteador é que tinha a obrigação de fazer, é outro recurso que nós vamos buscar de que seja retornado para a Prefeitura, ou para o governo federal, ou para algum fundo de saneamento, como a gente já deve ter no município. E se não tiver, quem sabe seja o início de um fundo bom de saneamento. Por quê? Porque o loteador lá, ele dá sempre uma de João sem braço. O que ele faz? Ele foi vendendo os lotes, o loteamento foi pegando uma outra cara, casas boas, bastante investimento, e a água não estava lá. De repente teve que colocar água, e agora a gente observa que talvez esse recurso não era para ser usado lá. Lá a obrigação, desde 1985, é dele. Desde 1985. Todos nós sabemos que ele pegou uma parte do Reneville, que era o filé mignon, e deixou lá sem nem abrir rua direito. Ficou lá 20 anos esperando o mercado imobiliário ficar mais atrativo para ele. E daí ele vai, e se eu tiver certa,
de que realmente esse recurso da rede de água dessas ruas são recursos públicos dos 5 milhões de financiamento, eu vou atrás, me comprometo, como fiz com o posto de saúde do Vitória, pode demorar 5, pode demorar 3 anos, mas nós vamos pegar esse recurso de volta. Agora, no pouco tempo que me resta, não poderia deixar de dizer da alegria de que o que foi noticiado pelo prefeito Binho, de que chegou não ao final, porque cabe recurso por parte da BHM, mas em vez do prédio talvez ficar com credores da BHM, que no caso eram INSS e outros, o prédio da BHM, que fechou e deixou e cessou uma atividade que era de hospital geral, agora, conforme estava na escritura, quando foi doado pelo prefeito Chiesini para a construção de um hospital, ele volta para a prefeitura. Tomara que o grupo da BHM, entendendo ser o melhor caminho, até, se for possível judicialmente, desista do recurso, para abreviar o tempo, já que a gente sabe que essa também é uma ação que demanda anos. Então, eu acho que é uma boa notícia, porque essa comunidade é muito boa. Doou recursos para empresas, doou recursos para várias coisas. E doou para aquilo que era talvez uma das coisas mais valiosas para todos, que era a questão do hospital. E como deixou de ter atividade, que volte para a prefeitura e quem sabe a gente consiga ali, como nós já tentamos várias vezes, que o governo do estado abre uma AME ou faça uma extensão do hospital regional ou de outra unidade pública. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.